Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Não que eu o já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esta noite nós vamos pregar sobre em que consiste a maratona do cristão. Um aluno um dia matriculou-se no colégio para estudar, fazer o 2º grau, e ele tinha muita atração por esportes. E ele procurou um professor de educação física a certa altura e disse assim: professor, eu queria que o senhor me treinasse, que eu queria ser um competidor do colégio, queria participar das maratonas do colégio, das atividades esportivas, das competições com os outros colégios. Eu queria ser esse aluno. Mas no íntimo, irmãos, o que ele tinha mesmo era ser um campeão mundial. Ele queria ser um recordista mundial. E assim o professor aceitou aquela proposta daquele aluno, e nas aulas de educação física treinavam de forma mais dedicada, dava mais atenção a ele, porque dentre todos os alunos ele foi o único que mostrou aquele interesse maior pelo esporte. E o professor o treinou. Porém, irmãos, aquele aluno, ele era um estudante, e o objetivo do colégio não era formar campeões olímpicos. O objetivo do colégio era formar o aluno do ponto de vista intelectual, preparando para ser um profissional da sociedade, um médico, um engenheiro, um advogado, um promotor, um juiz. É uma profissão dessas que nós conhecemos. Nunca um recordista, porque esse não era o objetivo da escola. A escola não era um centro olímpico de preparação de atletas, não era. Então, aquele atleta treinava nos horários estabelecidos e procurava outros horários para treinar, mas não conseguia por causa das suas atividades e responsabilidades com as matérias escolares. Então isso o deixava frustrado. Ele ficava entristecido, querendo avançar, e não podia, o próprio sistema o impedia. Até que um dia surgiu uma oportunidade na vida dele treinar aquela modalidade de forma profissional. Então ele largou todos os estudos, irmãos, e se dedicou exclusivamente àquela atividade esportiva. E, posteriormente, ele se tornou, sim, um campeão olímpico, um recordista mundial. Pois a vida do pecador também é assim, com respeito à sua salvação. O pecador fala: não, eu quero ir para o céu. Ele disse: eu quero ir para o céu. Só que, para ir para o céu, ele utiliza, irmãos, o caminho mais errado que existe, que é o das boas obras. Ele diz: não, eu posso viver pecando, mas aqui e acolá eu faço boas obras. E eu preciso ter o cuidado de não deixar que as obras erradas sejam mais do que as boas obras. Se quando colocar na balança as boas obras pesarem mais, pronto, minha salvação está garantida. Ele pensa dessa forma. Só que ele não consegue alcançar esse objetivo. Todo dia, quando ele vai dormir, ele diz: hoje eu perdi. Hoje eu perdi para as boas obras. Hoje eu fui pecador terrível. Hoje meus pecados suplantaram. Mas amanhã, vejo melhor. No outro dia, irmãos, ele até que foi melhorzinho um pouco. Quando ele vai dormir, ele faz aquele balanço da consciência. Hoje foi igual. Amanhã eu vou ver se melhora. No outro dia, quando ele vai fazer o exame de consciência à noite, hoje foi terrível. Hoje eu botei abaixo todos os dias de bom que eu construí alguma coisa. E ele fica, irmãos, naquela frustração. Até que um dia, irmãos, Deus lhe deu uma oportunidade. Deus lhe mandou a palavra, pela voz de um pregador da palavra,
e Deus lhe concedeu um novo nascimento. E ele nasceu de novo. Foi aquele eureka. E imediatamente aquele afã mentiroso de ser salvo pelas obras caiu por terra. E ele entende que a sua salvação se deu pelos méritos de Cristo, pelas obras de obediência de Cristo. E essas obras me foram dadas gratuitamente. É como se o Senhor me cobrisse com essas obras. Ele entende isso quando ele nasce de novo. Porém, irmãos, a partir de então, esse pecador salvo, ele não vai ficar sentado no sofá, tomando água de coco com os pés para cima, porque agora está salvo. Não, de forma nenhuma. Começa para ele agora a verdadeira maratona. Aí é que começa agora. Cujo alvo é o conhecimento do seu Salvador, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que ele se deixa de si, ele se abandona de si, ele perde sua confiança pessoal, não faz questão de mantê-la, de erguer a sua autoestima, não. Ele faz questão agora de conhecer o seu Senhor. Ele vai dizer como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. O contexto da passagem é o seguinte: o apóstolo acabou de escrever aos destinatários da sua carta, os irmãos de Filipos, lá a partir da prisão domiciliar em que ele estava em Roma. E ele escreveu nesse texto como aconteceu a mudança de vida deles, daquele sistema de querer se justificarem diante de Deus pelas boas obras, mediante as obras pessoais, para outro sistema, no qual eles agora estavam crendo, que era crer exclusivamente nas obras de Jesus, nas obras de outra pessoa. Então o apóstolo disse: olha, comigo aconteceu desse jeito. E o apóstolo deu aquele testemunho pessoal que nós vimos na última pregação, que ele buscava fazer boas obras, obedecendo à lei do Senhor, a fim de merecer a sua própria salvação. E nessa luta, o apóstolo disse: eu não tinha nenhuma consideração por Cristo. Cristo para mim não era nada, representava nada. Pelo contrário, eu andava perseguindo os discípulos dele, tinha ódio dos discípulos dele. O que eu podia fazer contra os crentes, eu fazia. Peguei cartas de recomendação para sair da minha pátria, para ir na Síria, para prender crentes que tinham fugido para lá. Ele dizendo, julgando que com isso eu estava fazendo uma boa obra para Deus. Mas quando eu tive o meu espírito iluminado, justamente por aquele a quem eu perseguia, eu fui mudado em outro homem. Isso ele dizendo aos irmãos: fui mudado em outro homem. E imediatamente abandonei aquela velha carga de justiça pessoal. E então eu compreendi que se me deparou outra maratona, que eu tinha de seguir por ela. Mas era uma maratona bem diferente, que eu percorreria agora com prazer, sem preocupação, sem aperto de consciência. Uma maratona que eu tinha plena certeza de vitória, que é a maratona cristã. Não para ganhar a salvação, mas para ganhar um conhecimento do meu Salvador, para ser semelhante ao meu Salvador. Então, com esse título, em que consiste a maratona do cristão? Eu reproduzo as lições que Paulo nos trouxe neste texto aqui de Filipenses 3, de 12 a 16. Então, em primeiro lugar, a maratona do cristão consiste em desfazer-se das velhas coisas. Na segunda parte do versículo 13 de Filipenses 3, está escrito assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Como era a vida do apóstolo antes? Como era a sua vida antes? Você acreditava piamente que fazia algumas boas obras e que por elas Deus iria lhe salvar. Você estava naquele sistema meritório. Eu faço boas obras e o Senhor vai me salvar. Ele vai me colocar num bom lugar depois que eu morrer. Eu abro parênteses e digo, no Facebook, nas redes sociais, nós vemos todos os dias: olha, fulano morreu, mas Deus já o colocou num bom lugar.
Essa história de bom lugar, irmãos, o que é bom lugar? E Deus coloca quem no bom lugar? Deus só coloca, o bom lugar é o céu, e Deus só coloca pessoas no bom lugar se as pessoas tiverem morrido confiando em Cristo. Senão elas não vão para o bom lugar, não, elas vão para o mau lugar. Não é nem mau lugar, é um péssimo lugar, é um horripilante lugar. Fecho parênteses. Nessa época que você acreditava que mereceria a sua salvação, você não tinha certeza da salvação. Era somente uma expectativa que ia perecer, fenecer. Nesse tempo você não considerava de forma nenhuma o Senhor Jesus Cristo. Você o conhecia. Conheço Jesus Cristo, de ouvir falar. No colégio, quando eu estudei História, eu aprendi que AC significa antes de Cristo, DC significa depois de Cristo. Eu aprendi isso. Durante a minha vida, eu vi inúmeros filmes chamados A Paixão de Cristo serem produzidas por famosos atores, e eu ia encantado assistir aqueles filmes, mais por causa dos atores do que por conta da história daquele crucificado. Você nunca, na verdade, considerou que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que você nunca iria para o céu se não fosse por Ele? Então você, dessa forma, vivia a sua perdição, mas cheio de esperanças falsas, que por causa de algumas boas obras que você fazia, Deus iria lhe mandar para o céu depois da sua morte. Essa era a sua vida. Mas um dia, você teve seu coração iluminado com a luz do Evangelho, e você compreendeu que a sua salvação não dependia das suas boas obras, mas dependia das boas obras de Jesus Cristo, da perfeição da sua obediência à lei do seu Pai, quando ele viveu aqui na terra. E você foi avisado por aquela pregação que deveria correr urgentemente para Jesus, clamando por salvação, a fim de obter dele a acolhida. E foi assim que você foi acolhido, foi assim que você foi salvo. Depois disso você deu aquele ufa, tirou aquele peso das costas. Você olhou para trás e você foi capaz de se desesperar ao olhar o tempo em que esteve enganado, o tempo em que esteve perdido, na beira do precipício eterno, e que se tivesse dado mais um passo, se tivesse morrido naquela situação, teria se perdido eternamente. E você chora, mas também você descansa. Descansa porque o Senhor lhe proveu descanso seguro, descanso eterno. Você sente que aquele fardo de toneladas lhe foi tirado das costas, na verdade, da consciência. A consciência não mais lhe acusa. Você está em paz com Deus. Está leve para correr agora, a partir de agora, a maratona cristã. Você sente agora que está no caminho da perfeição. É isso que ele disse aqui no versículo 15, ó. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Muitas pessoas se impressionam com essa expressão, todos, pois, que somos perfeitos. A expressão todos, pois, que somos perfeitos, irmãos, se refere àquelas pessoas que estão caminhando com a perfeição de Cristo sobre si, que são aquelas pessoas que abandonaram a sua pseudo-perfeição das obras de justiça pessoais, correram para Cristo, pedindo, clamando por acolhida, e o Senhor não só os acolheu, mas colocou sobre eles a sua perfeição. Então você anda agora com a perfeição de Cristo sobre si. Debaixo tem um pecador, mas sobre si tem a perfeição de Cristo. Então essa expressão aqui, nós que somos perfeitos, diz respeito a isso que eu acabei de explicar. O apóstolo, irmão, de modo algum está dizendo que os crentes já são perfeitos, porque o próprio texto mostra que os crentes estão correndo a maratona para chegar lá, para chegar à perfeição. Não é isso que diz o versículo 12, primeira parte? Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Eu não tenho a perfeição. Eu sou perfeito nesse sentido, de andar debaixo da perfeição de Cristo, por onde eu ando. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Mas o ponto é, ainda somos pecadores, mas temos sobre nós a perfeição de Cristo e sua perfeita obediência,
porque abandonamos nossa justiça pessoal e corremos para quem tem as legítimas justiças, Cristo Jesus, homem. Mas infelizmente, meus irmãos, alguns ainda continuam com esse velho e falido projeto meritório diante de Cristo, diante de Deus. Já pensaram? Diz aqui o versículo 15, na segunda parte: e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Essas pessoas aqui que pensam de outro modo, que continuam pensando no sistema meritório de salvação, essas pessoas devem correr para as Escrituras, devem correr para ouvir os pregadores fiéis, a fim de que ouçam a verdade e sejam esclarecidos por Deus e abandonem esse maldito sistema de obras meritórias para se salvar. Deus esclarece usando a Escritura que você lê. Deus esclarece usando o sermão verdadeiro que você escuta. Deus esclarece quando você medita naquilo que leu, medita naquilo que ouviu, medita naquilo que aprendeu. De outro modo, Deus lhe esclarecerá. E aos que já creem de modo correto, o apóstolo aqui faz uma recomendação. No versículo 16 ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está dizendo: quem já foi iluminado por essa bênção de que a justiça perfeita não está nas suas obras, de que a justiça perfeita está nas obras de Cristo, para quem você correu, então você precisa agora viver compatível com essa fé, com essa crença. Ande segundo já alcançou. Isso significa, sabe o quê? Que o crente justificado pela fé, ele não pode mais, sabe, irmãos, está andando por aí fazendo lista de boas obras. É incompatível. Exibindo seus atos, relacionando seus feitos. Eu fiz isso, fiz aquilo, relacionando os benefícios que prestou a terceiros, que fez isso e aquilo em favor de fulano, em favor até do reino de Deus. Todo esse procedimento é incompatível com a forma correta de crer unicamente na justiça de Cristo. Se você crê na justiça de Cristo, meu amigo, deixe de elencar suas boas obras. Isso é coisa do passado. Quem gosta de ter o nome na placa é político. Faz um bueiro, bota uma placa: este bueiro foi construído na administração de fulano de tal. O crente justificado pela fé, isto é, pela confiança na obediência de Cristo, cada vez mais se humilha, cada vez mais desaparece, cada vez mais é discreto, simples, humilde, porque ele reconhece que toda obra perfeita pertence a Cristo, e essas sim valem a pena alardear, não as nossas. Tendo entendido isso, andemos de acordo com essa conquista. É isso que Paulo está dizendo. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, desfaçamos-nos daquelas velhas obras de justiça, porque elas só atrapalham, sabe, irmãos, a nossa corrida cristã rumo ao alvo. Lembre-se que você está ouvindo: desfaça-se das velhas coisas. Essa é a lição que você está ouvindo. Desfaça-se das velhas coisas. Se você não se desfizer, essas velhas coisas vão lhe atrapalhar, vão representar peso, vão lhe impedir de correr. Os atletas procuram se desvencilhar de todo peso inútil. Outros que comecem a correr, porque essas coisas inúteis só atrapalhariam. Assim também se dá conosco, se ficarmos presos aos nossos méritos do passado, às nossas boas obras realizadas a favor do próximo, de parentes, do próprio reino de Deus. Sempre contamos aquela história daquele homem que fez uma boa obra lá no interior, a um fulano de tal, não tinha nenhuma testemunha. Ele olhou para cá, eita, esse negócio vai ficar sem glória, eu não vou receber nenhuma glória por ter feito essa boa obra aqui. Ninguém vai ficar sabendo. E aquele homem que recebeu o benefício ia ficar lá no meio do mato. Então aquele homem voltou, irmãos, e foi caminhando e meditando: mas como é que eu vou dizer que fiz isso? Como é que eu vou dizer que... E ele, acho que dizer errado. E ele ficou se lembrando do sermão que tinha escutado. E o tempo foi passando, e ele louco para dizer, mas quando ia dizer, segurava, não dizia. Até que um dia, irmãos, ele conversando com o outro, diz: olha, eu fiz uma coisa, eu não quero nem dizer, eu só vou dizer só a você, e peço segredo.
Aí disse o que fez. Naquele momento, o nome dele foi escrito na placa das boas obras. E aquilo representa um peso na corrida cristã de cada um. Então, desvencilhe-se, desfaça-se das velhas coisas. Pergunto a você, você já se desfez daquelas obras de justiça pessoais do passado, às quais você vivia apegado, relacionando, enumerando como um troféu, exibindo na vitrine como um troféu minhas boas obras, construí isso, construí, ajudei ali, ajudei acolá. Já jogou todas essas coisas fora, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, seu Senhor? Desfaça-se delas, porque a maratona deve ser corrida sem as velhas obras meritórias do passado. Essa é a primeira lição. O professor está lhe preparando para chegar lá no alvo. Então a primeira coisa, desfaça-se dessa carga, dessas velhas coisas do passado, essas velhas obras meritórias que você fazia. Segunda lição, em que consiste a maratona do cristão? Reconhecer que está a caminho. Reconhecer que está a caminho. Uma vez tendo se desfeito do peso desnecessário, você está agora pronto para correr de modo livre e desimpedido. Vai começar a corrida. A Escritura deixa claro que a nossa salvação se processa em 3 tempos. Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Fomos salvos lá no passado quando cremos. Somos salvos no presente pela santificação, aquele processo diário de arrependimento, de confronto com a lei de Deus. Isso é um processo contínuo. No presente somos salvos. E seremos salvos lá no futuro, quando da ressurreição do nosso corpo, recebendo de volta o Espírito, e estando já glorificados, e entraremos no céu. Então, no presente, nós estamos a caminho. Isso é mais do que óbvio. Nós não estamos na partida, nem chegamos no destino. Nós estamos a caminho. Se estamos a caminho, então nós temos tarefas para cumprir. Nós temos espaços para percorrer. Temos desafios a ultrapassar. Por isso que ninguém pode ficar parado. Ninguém pode ficar parado, estacionado, achando que já chegou no fim. Não. No versículo 12 de Filipenses 3, primeira parte, repetindo, recorrendo de novo a ele. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo era um incansável batalhador pela maturidade cristã. Ele se esforçava por si e se esforçava pelos outros. Ele não queria chegar sozinho, não. Ele queria que todos fossem aqui acompanhando ele. Aquela leva. Era assim que ele se esforçava. Falando do mesmo assunto aos irmãos de Corinto, ele deu uma ilustração muito bela. Os irmãos, segundo aqui Filipenses, veja 1 Coríntios capítulo 9. Como Paulo ilustrou bem essa corrida. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, ele pergunta aos irmãos da igreja de Corinto. E o tema é o mesmo da maratona, viu? Da corrida cristã. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. Quer dizer, seja esse campeão. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar, ele está falando aqui da disciplina do atleta, para poder alcançar os seus objetivos. Não fuma, não bebe, não faz noitada, tem uma vida regrada, só come aquelas comidas prescritas pelo nutricionista. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas do mundo, para alcançar uma coroa corruptível, uma taça, um troféu, comprado ali na lojinha dos atletas. Nós, porém, a incorruptível, uma taça, uma coroa que não se corrompe. Assim corro também eu. Não sem meta, eu tenho meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha para irmos. Se um atleta maratonista se esforça a exaustão para ganhar uma taça, um título, um prêmio em dinheiro, honras e glórias humanas, então nós, os que
corrimos a maratona cristã, que ganharemos uma coroa imarcessível, que não murcha, quanto mais não devemos nos esforçar. A meta dos maratonistas é somente humana, mas a nossa meta é espiritual, é divina, é cristã. Se eles se concentram, se treinam várias horas por dia, muito maior esforço deverei eu fazer para ser um campeão espiritual, alguém que avança sem detença rumo ao alvo, que é a imitação do meu Senhor. Não é assim que ele disse em Romanos 8:29? Porque Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Foi para isso que Ele me predestinou e predestinou você. Se você observar, Deus está diretamente ligado, envolvido nessa sua maratona espiritual. É da vontade de Deus que você avance o mais rápido possível. É projeto de Deus. Por isso que Ele lhe abençoa à medida que você avança, sentindo o peso da responsabilidade. Mas também, Ele lhe disciplina quando você está relaxado, alheio, aéreo, negligente nessa maratona. E Ele tem que fazer isso, é para o seu bem. Vai doer, eu aviso logo. Assim é preciso esse reconhecimento de que estamos a caminho nessa maratona espiritual, que não podemos negligenciar nenhum dos meios, irmãos, que Deus nos proporciona para crescermos. Jovens, adultos, pessoas maduras, idosos, todos estamos a caminho. Isso quer dizer que todos temos tarefas diárias a cumprir. É como se fosse um trabalho, você vai no seu trabalho todo dia, e você tem tarefas a cumprir. No reino de Deus também é assim. Nós temos tarefas diariamente a cumprir. Se chegou o fim do dia e você deu um balanço naquele dia e você viu que sua tarefa espiritual foi 0 naquele dia, se prepare. Se prepare que vai vir a cobrança. Você foi negligente em um único dia. Você não leu a Bíblia, não orou, leu de forma atabalhoada, irresponsável, desconcentrada. Seu tempo de oração foi assim, se ouve. Como pode ficar isso? Se você tem um super patrão olhando para você. Você faria isso numa empresa, se estivesse trabalhando na sala do patrão, e ele olhando o tempo todo para você? Mas agora no reino de Deus você quer fazer? E acha que vai ficar por isso? Não vai ficar por isso, meu irmão. Por isso que eu pergunto, você tem consciência dessa corrida? Dessa maratona? Você tem avançado? Você tem se tornado maduro? Você tem se parecido com Cristo mais e mais? A sua igreja madura é uma igreja de crianças. Só tem infantes. Pessoas amadurecidas, mas todos procedendo como crianças. Qual é a sua contribuição para o amadurecimento dos seus irmãos na fé, membros da igreja? O que é que você tem feito? Então, ter consciência de que estamos nessa corrida cristã e não podemos sossegar um só instante, faz parte da maratona cristã. Essa é a segunda lição. Em que consiste a maratona cristã? Em primeiro lugar, lembra? Desfazer-se das velhas coisas. Em segundo lugar, reconhecer que está a caminho. E tudo isso foi um preparo para a terceira lição, e é onde você vai chegar no alvo. Em terceiro lugar, buscar o alvo, que é a semelhança com Cristo. Novamente eu recorro ao versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Observe aí esse artigo masculino, singular. Não que eu o tenha. Esse o se refere a quê, meus irmãos? Se refere a quê? Se você olhar lá no versículo 8, o apóstolo vem dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse o se refere ao conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Algo que ele reporta de novo no versículo 10. Para o conhecer. Está vendo o artigo aí de novo? Para o conhecer. Então, nós somos salvos pela graça. E quando somos salvos pela graça, inicia-se, irmãos, na nossa vida, imediatamente, uma maratona frenética, rumo ao conhecimento de Cristo. Rumo ao conhecimento de Cristo. Você percebeu que troca de maratona? Qual era a sua maratona antes?
era aquele esforço para fazer boas obras, para se justificar diante de Deus de forma meritória, na base da sua bondade. Era uma maratona terrível. Você ia dormir de noite agoniado. Meu Deus, o que é que eu fiz hoje? Eu falei mal, eu amaldiçoei minha mãe, eu roubei não sei quem, trapaceei ali, adulterei ali, menti ali. Amanhã eu vou fazer diferente. No outro dia a mesma coisa. Era uma angústia, era uma maratona exaustiva. Agora não. Essa maratona foi jogada na lata de lixo. Mas tem outra maratona. Cada dia eu preciso conhecer mais o meu Senhor, o meu Salvador. Essa é a nossa maratona. É esse o alvo. Você troca de maratona. Mas essa segunda maratona é uma maratona que você corre em cima da palma da mão do Senhor. A primeira maratona, a palma da mão do Senhor estava amassando sua consciência, apertando. Agora não, está assim, você em cima correndo, numa plataforma maravilhosa, abençoada pelo Senhor o tempo todo. Então o versículo 12, da segunda parte, ele disse: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, essa parte desse versículo é uma riqueza tamanha. Presta atenção. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quer dizer, Jesus me conquistou para que eu o conhecesse. Quer dizer, Ele me salvou. Conquistar está no lugar de salvar. Ele me salvou para que em seguida eu começasse a conhecê-lo. Então comecei do zero, foi aumentando e vai aumentando o meu conhecimento de Cristo. Mas eu não falo conhecer sobre Cristo. Eu falo conhecer a Cristo. Por experiência pessoal. Mediante a oração, as experiências na oração. Mediante as Escrituras, a iluminação que Ele lhe dá ali nas Escrituras. Mediante o dia a dia, as oportunidades que Ele lhe dá de você aplicar a palavra de Deus. E você aplicando ali, você vai conhecendo o Senhor ali. O Senhor vai sendo seu companheiro. Isso é conhecer ao Senhor. Então Ele me conquistou para que eu o conhecesse. Agora, eu por minha vez, prossigo para conquistar esse conhecimento. Então Ele me conquistou para que eu o conhecesse. Então eu não vou ficar aqui esperando não. Ele diz aqui, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. A tartarugazinha nasce, sai do ovo, começa a subir do buraco. Quando chega na superfície, vai na direção do mar. Ela não espera que o mar venha na direção dela. Ela sai com as patinhas nadando no seco, um esforço tremendo. Quando chega na água, ela nada com as folgas, mas na areia ela faz um esforço tremendo para ir nadando. Então ela nasce para ir para o mar. O Senhor me conquistou para que eu fosse para Ele. E eu preciso prosseguir nessa direção. Não posso ficar aqui esperando que só Ele venha, Ele já me deu um novo nascimento. Agora eu estou vendo o alvo e eu preciso ir para lá. É isso que Ele está dizendo, irmãos. No versículo 14, Ele enfatiza essa maratona, quando Ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Que alvo é esse? O alvo é o conhecimento de Cristo. Como ele diz lá no versículo 8. Para o conhecer. Versículo 10. Para o conhecer. Versículo 8. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então o alvo é o conhecimento de Cristo. E ele diz aqui nesse versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, que prêmio é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus. É aquilo que eu vou receber quando eu for chamado para a glória do Senhor, para comparecer diante dele. Quando chegar lá, ele vai me dar o prêmio da soberana vocação. E que prêmio é esse? Eu torno a perguntar. É o conhecimento pleno de Jesus. Algo que eu não poderia nunca obter enquanto estava aqui na terra, nesse corpo, nessa condição perversa de pecado ainda. Mas isso não é justificativo para que eu ficasse parado. Eu aqui me empenhei, prossegui, fui avançando numa maratona terrível, lutando contra o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o escritor aos Hebreus.
Mas quando eu morri, cheguei lá, recebi o prêmio da soberana vocação, que foi o conhecimento pleno de Jesus, algo que eu nunca poderia atingir enquanto estivesse na terra. Por isso que Paulo disse, não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele sabia que esse prêmio só ia receber quando chegasse na presença do Senhor. Então, enquanto estivermos aqui, é alvo. Vamos aqui seguindo para o alvo. Quando chegarmos lá, é prêmio, receberemos o prêmio, o conhecimento pleno do Senhor. Aí eu pergunto a você, você corre essa corrida, meu irmão? Você tem consciência que está correndo essa corrida? Você corre na direção do conhecimento de Cristo? Ou você só quer acumular conhecimentos sobre Cristo? Quer saber a diferença? Quando você estuda a Bíblia, aquilo produz inchaço intelectual ou santidade na sua vida? Se você lê, adquire o conhecimento e aquilo não transforma a sua vida, foi somente conhecimento intelectual. Você vai inchando. Mas se você lê e aquilo transforma a sua vida, então você está conhecendo a Cristo e não sobre Cristo. Então você corre essa corrida do conhecimento do Senhor. Se você corre, com que velocidade você está correndo? Rápido, médio ou muito devagar, quase parando? Qual é a velocidade? Você tem imitado o apóstolo que se desfez de tudo em troca do conhecimento de Cristo? Você observou o que ele escreveu no versículo 8? Ele disse assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Escuta agora, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É esse o seu caso? Ou você, sabendo que é para se desfazer de muitas coisas, fica apegado a elas, impedindo-se de receber aquilo para o qual Cristo lhe conquistou? Concluindo, a vida cristã é uma maratona. Não, porém, uma maratona para se obter a salvação. A salvação se obtém pela graça. Mas é uma maratona para conhecer a Cristo. Maratona intensa, com o objetivo de conhecer o Senhor, por experiência diária e pessoal, mediante a Escritura, mediante a igreja, mediante a ceia do Senhor, mediante o batismo, os meios de graça que Ele provisionou para que isso fosse alcançado. A nossa negligência e a nossa ignorância dessas coisas tem sido grandes males que têm impedido a muitos de crescerem nesse sentido. Mas o Senhor é bom. O Senhor envia a sua palavra e cura os irmãos que estão enfermos nessa área. Por exemplo, esta noite o Senhor enviou a sua palavra para lhe curar, lhe dando instruções, para lhe tirar da ignorância, para lhe encorajar, você que está desanimado, para lhe enviar a bússola, o norte, a você que está perdido, não sabe em que sentido andar. Cumpre nos acordar, irmãos, alertar-nos, tomar um novo fôlego nessa corrida gloriosa, uma corrida que só tem coisas boas reservadas para nós. Então que cada um corra a sua maratona, de preferência todos juntos. Tome um novo fôlego nessa corrida, uma gloriosa corrida, uma corrida que vai lhe deixar conforme a imagem de Cristo. E você finalmente, ao chegar no céu, recebe o prêmio da soberana vocação. Jesus vai lhe apresentar ao Pai. Meu Pai, esse aqui sim, esse correu, esse tinha objetivo enquanto estava na terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.